Desde o início dos tempos, a América do Norte e a América do Sul se afastaram, independentes uma da outra. Entre 4 e 5 milhões de anos atrás, o movimento das placas tectônicas causou grandes mudanças. Vulcões e montanhas emergiram, resultando em uma verdadeira ponte geológica e biológica entre as duas Américas. A flora e a fauna dos dois continentes se misturaram e floresceram. Mais tarde, as populações humanas que emigraram da Ásia também usariam este corredor natural. Alguns se estabeleceram aqui, enquanto outros continuaram sua lenta migração para o sul, eventualmente povoando todo o continente da América do Sul até a Terra do Fogo. Para os conquistadores e para Cristóvão Colombo, que explorou as costas deste istmo em sua quarta e última viagem em 1502. Este novo mundo era apenas um obstáculo intransponível na rota para as Índias, que era o objetivo de todos na época. Núñez de Balboa, um aventureiro, havia ouvido dos indígenas sobre uma misteriosa extensão de água que ficava além das montanhas. Ele conseguiu atravessar o istmo e, em 25 de setembro de 1513, descobriu as margens do Oceano Pacífico. E daquele dia até a abertura do Canal do Panamá em 1914, homens cruzaram de norte a sul e de leste a oeste esta frágil faixa de terra, a encruzilhada das Américas. Cinco séculos se passaram desde a chegada dos espanhóis. Doenças, escravidão e genocídio, assim como em toda a América Latina, fizeram a colonização cobrar um preço alto dos ameríndios, que na Costa Rica quase desapareceram por completo. Por outro lado, o que nos remete ao período pré-colombiano é a floresta primordial. A bordo do Yorktown Clipper, um pequeno cruzeiro costeiro na companhia de guias naturalistas, descobriremos alguns dos mais belos parques naturais na costa do Pacífico do Panamá e da Costa Rica. Uma região que agora se tornou um dos destinos favoritos do mundo para o ecoturismo. Em 1970, o governo da Costa Rica, impulsionado tanto por considerações econômicas quanto pela consciência ecológica, decidiu reverter a tendência de desmatamento massivo resultante da intensificação da agricultura e da pecuária, empreendendo um vasto programa de proteção ambiental. Atualmente, cerca de 30 reservas e parques nacionais cobrem 25% da superfície do país, um recorde mundial. E os enormes crocodilos do rio Tárcoles prosperaram sob essa proteção. Dizem que há mais de 200 por quilômetro neste trecho do rio que atravessa a reserva de Carara. Dennis é costarriquenho e o naturalista a bordo do Yorktown Clipper. Hoje, ele está levando um pequeno grupo de amantes da natureza para visitar o refúgio de vida selvagem Curu. La situación es que Devido à sua formação geológica, a Costa Rica e o Panamá são a parte mais jovem do continente.
Por muito tempo, os canais marítimos separaram a América do Norte e a América do Sul, até que uma intensa atividade vulcânica e tectônica fez emergir um corredor biológico do oceano. Biológico entre Norte e Suramérica, permitiendo que Ao ligar o Norte e o Sul, este corredor permitiu que as espécies naturais dos dois subcontinentes migrassem e se cruzassem. tenemos especies de monos como Por exemplo, podemos encontrar aqui espécies de macacos nativas da América do Sul, como os macacos prego. Outros animais, como o guaxinim, vêm da América do Norte. las dos masas de tierra. Devido às condições climáticas e topográficas, há uma vasta biodiversidade aqui. Contamos com 850 espécies de aves, 220 mamíferos e 9.000 espécies de plantas. Embora se estime a existência de 13.000, apenas 9.000 foram catalogadas. Chove o ano inteiro na Costa Rica, especialmente nas áreas cobertas pela floresta tropical, que geram sua própria precipitação, apesar das gotas de chuva pesarem em suas frágeis asas. Este casal de borboletas persiste em sua elegante dança de acasalamento. A chuva está caindo ainda mais forte, mas não parece incomodar esta preguiça, que se move vagarosamente de galho em galho. A preguiça tem uma relação muito especial com as algas que se desenvolvem em sua pelagem. Esta alga utiliza a pelagem como habitat para crescer. Mas, ao mesmo tempo, proporciona ao animal uma camuflagem, que é sua principal proteção contra predadores. O movimento lento impede a fuga de predadores, mas permite que se esconda melhor nas copas das árvores. De los árboles. O ecoturismo é vital para o nosso país por duas razões. É muito importante, principal fonte de renda do país. El país es una de las mayores actividades económicas que tenemos en el país. Em segundo lugar, e o que para mim é ainda mais relevante, é conscientizar as pessoas sobre a importância da floresta tropical e sua fragilidade, sendo crucial protegê-la não apenas para os turistas que visitam o nosso país, mas também para as futuras gerações da Costa Rica. Costa Rica. Aves migratórias utilizam o corredor biológico natural da Costa Rica Aeras em jornadas norte e sul. Hoje, a fita de asfalto da rodovia Pan-Americana oferece um forte contraste com a paisagem acidentada. Frotas de caminhões retumbam por esta estrada, que se estende por milhares de quilômetros pela América Central, a rodovia Pan-Americana, que corta o país de norte a sul ao longo da cordilheira. Leva a São José, a capital da Costa Rica. São José não possui o prestígio e a elegância das grandes capitais coloniais, como Santo Domingo, Cidade do México e Havana. Sua atmosfera está mais próxima da velha Europa do que das turbulentas cidades latino-americanas. Talvez seja por isso que a Costa Rica é conhecida como a Suíça da América Central. Ou talvez devido à sua estabilidade política e economia relativamente forte, que atrai muitos nicaragüenses em busca de trabalho.
Para vivenciar as cores e aromas da América Central, nada como uma visita ao mercado. Guatemala, Panamá e Colômbia ainda possuem proporções relativamente grandes de ameríndios, mas na Costa Rica eles não representam mais de 1% da população. Quem eram os ameríndios que habitavam a Costa Rica antes da conquista espanhola? A resposta pode ser encontrada no Museu Nacional de São José. Os primeiros grupos começaram a chegar há 12.000 anos. Eles se estabeleceram aqui e viviam em harmonia com a natureza, com todo o seu ambiente, começando a desenvolver suas próprias culturas, uma civilização muito diferente da dos maias ou incas. Povos desenvolveram sua cosmovisão. Indígenas fizeram milhares de esferas perfeitas de todos os tamanhos, descobertas no sul. É este um calendário astrológico ou um meio de comunicação? Ainda hoje, não sabemos sua verdadeira significância. Entenda, grupos locais não viviam isolados. Eles se comunicavam e comercializavam com outros grupos de diferentes culturas no continente. Eles provavelmente aprenderam a fazer cerâmica com grupos que viviam no sul e a trabalhar com cerâmica policromática e jade com populações do norte, na Mesoamérica. É importante notar que eles não apenas assimilaram essas técnicas, mas também expressaram sua própria cosmovisão através delas, desenvolvendo uma cultura original, fundada em características muito específicas e encontradas em nenhum outro lugar. Outra parte do mundo. Ao continuarmos nossa jornada pela costa do Pacífico, avistamos a Reserva Biológica de Marenco. Até a construção da ferrovia em meados do século XIX, atravessar o istmo em qualquer direção era muito difícil. Montanhas, selva e chuvas fortes tornavam as viagens perigosas. Este era o mundo dos indígenas. Só eles sabiam como viajar. Os indígenas sabiam fazer canoas e tinham seus próprios meios de comunicação. Espanhóis forçaram quase todos os indígenas da costa a outros trabalhos. Naquela ilha, eles encontraram grandes esferas de pedra. Acreditamos que elas formavam uma espécie de centro de informações para as pessoas que viajavam pela costa. Poucas paradas na Costa Rica, mas a existência de tráfego costeiro foi comprovada. Mais uma vez, a chuva tamborila sobre a selva.
Enquanto seguimos nosso jovem guia Gustavo, que trabalha o ano todo na reserva, tentamos entender como os indígenas organizavam suas vidas em um ambiente tão aparentemente hostil. Esta floresta foi habitada por muito tempo, bem antes da chegada dos espanhóis. Os indígenas precisavam lidar com todas as condições climáticas, em particular com a chuva. Eles construíram moradias especialmente adaptadas a este tipo de região, utilizando folhas de palmeira, como a suíta que vemos aqui, para cobrir as casas. A palmeira suíta é uma planta completamente impermeável, mantendo as pessoas secas. Quando alguém ficava doente, encontravam todos os medicamentos na floresta, pois quase toda planta tinha seu uso específico. Eles também extraíam a fibra para confeccionar roupas, redes e praticamente tudo o que precisavam. Havia de tudo aqui. Hoje, nesta parte da Costa Rica, alguns ainda vivem como os povos indígenas. Esta planta, que chamamos de escada de macaco, é típica da floresta primária. Ela se ergue em busca da luz. Buscando a luz. Pues para nuestro caso y para algunos indios. Os indígenas a usavam. Eles retiravam um pedaço da casca da escada de macaco, ferviam-no e o utilizavam como analgésico. É como a aspirina da natureza. Como decir, motrin natural. Os povos indígenas viviam em perfeita simbiose com seu ambiente, a floresta tropical úmida. Eles sabiam o segredo das plantas. Quantas plantas na farmacopeia? Dezenas ou centenas. De qualquer forma, um número muito pequeno em comparação com as 13.000 espécies catalogadas pelos biólogos. Os cientistas da Costa Rica, que atualmente buscam isolar novas substâncias para fins farmacêuticos, exploram uma segunda maneira, após o ecoturismo, de capitalizar a surpreendente biodiversidade de seu país. Obrigado. Nesta pintura do século XVIII, Cristóvão Colombo, o Senhor do Novo Mundo, parece medir a largura do estreito Istmo do Panamá, porém, ao morrer em 1506, ele ignorava que a famosa Rota Ocidental para as Índias, que passou a vida procurando, estava a menos de 80 quilômetros desta costa, descoberta em sua quarta e última viagem. Alguns anos depois, Núñez de Balboa abriu caminho pela densa selva que cobria o Istmo do Panamá e descobriu as margens do Pacífico, que na época denominou o Grande Mar do Sul. Os espanhóis logo perceberam o valor estratégico inestimável desse local. A partir de então, os tesouros acumulados durante as conquistas da Colômbia, Peru e Equador poderiam ser transportados da costa pacífica do Panamá para a Atlântica, de onde seriam embarcados para a Espanha. Assim, iniciaram a construção de portos, ergueram fortificações e abriram trilhas para as caravanas de mulas que cruzariam o país. A primeira trilha é o Caminho Real, ia de Portobelo e Nombre de Dios até a antiga cidade do Panamá.
Outra trilha ia de São Lourenço por novos trechos do rio Chagres. Ramiro vive em Portobelo. Ele é um historiador amador, fascinado pela história colonial do Panamá. Eu sempre disse que o principal trunfo de Portobelo era sua baía. Segundo os espanhóis, ela podia abrigar cerca de 1000 navios e 100 embarcações menores. 100 barcos pequeños. Eles precisaram fortificar a baía, pois era um porto de trânsito para as enormes quantidades de ouro, prata e pedras preciosas provenientes do Império Inca, que se estendia desde a Bolívia e por vastas regiões. O território ia até o Equador, criando o Império do Sul. O Grande Império do Sul. O controle do istmo deu à Espanha clara vantagem estratégica sobre outras potências coloniais. Por mais de 2 séculos, mercadorias da Ásia e do Pacífico americano foram levadas pelo Panamá até a Europa. A partir do século XVIII, a pirataria aumentou acentuadamente. Espanhóis não protegiam mais seus comboios. Em 1746, pararam de transportar mercadorias pelo caminho real. A partir de então, os navios mercantes adotariam a rota do Cabo Horn, que era mais longa, porém menos arriscada. Abandonados pelos navios comerciais, os antigos portos foram deixados de lado um a um. Portobelo é hoje apenas uma cidade tranquila, vivendo das glórias passadas. Por muito tempo, a Costa Rica, no coração da América Central, foi uma terra de difícil acesso, cruzada por poucas trilhas rochosas de mulas. Em meados do século XIX, a Corrida do Ouro na Califórnia atraiu cerca de 2.000 aventureiros por mês das cidades da costa leste dos Estados Unidos. Cruzavam a Costa Rica de carroça até a costa do Pacífico, seguindo de navio ao El Dorado californiano. O século XIX também foi a era de ouro do café, das bananas e da ferrovia. Abandonadas no fim dos anos 1980 por causa das rodovias, as linhas férreas, ainda visíveis, são o que resta de uma incrível aventura. Em 1880, produtores de café e empresas americanas de banana pressionaram o governo da Costa Rica para iniciar uma ferrovia. Eles queriam levar bananas aos portos rapidamente para exportação à Europa e Estados Unidos.
De San José, 2 linhas foram construídas, uma para Punta Arenas, no Pacífico, e outra para Puerto Limón, no Atlântico. Em 7 de fevereiro de 1880, os primeiros cachos de banana foram enviados em Puerto Limón para Nova York. O transporte de bananas ainda é a principal atividade de Puerto Limón. Mas quando o terminal de bananas ultramoderno foi inaugurado há alguns anos, a cidade perdeu um pouco de sua alma. Um preço pago ao progresso. Jamaicanos foram para Costa Rica no fim do século XIX trabalhar na ferrovia. Os descendentes se estabeleceram em Puerto Limón, tornando-a uma cidade caribenha. Francisco, um ex-estivador, saboreia as memórias da atmosfera de Puerto Limón em seus dias de glória. Sou de Santo Domingo de Heredia. Cheguei aqui em 1948 e comecei a trabalhar nos docas de Puerto Limón em 1952. Antigamente, carregávamos bananas em cachos. Carregamento direto em lanchas, sem caixas ou contêineres. O primeiro carregamento correu bem, com os cachos sendo passados em corrente do cais para o barco. No entanto, a lancha era muito grande e, no porão, ao empilharem os cachos, alguns dos maiores se quebravam e caíam sobre suas cabeças. Assim, alguns acabavam um tanto atordoados. Lembro-me dos trens que vinham da Standard Fruit Company. O trem lindo tinha locomotiva preta e som característico. Limón, sem o cultivo de bananas, seria um porto perdido, sem vida, uma cidade fantasma. O Yorktown Clipper continua sua jornada, deixando a Costa Rica para trás e seguindo rumo ao sul em direção ao Panamá. Embora estejamos bem próximos do Canal do Panamá, não avistamos navios de carga. Apenas alguns golfinhos que parecem se divertir em uma corrida com o nosso barco. Boa tarde a todos, golfinhos à proa e bombordo agora para interessados. O programa para o resto do dia a bordo inclui palestras e lazer. Trata-se de um negócio de 2 bilhões de dólares, vital para as exportações do Equador. No entanto, esculturas artesanais não têm essa escala.
Na manhã seguinte, o Yorktown Clipper está ancorado ao largo do Istmo do Panamá, antes Darién. Esta região, uma das mais remotas no Panamá, é muito próxima da Colômbia. Passageiros embarcam em longas pirogas de nativos Choco, cuja aldeia, La Xunga, fica dezenas de quilômetros terra adentro. Deixamos o mar para trás e seguimos para o interior, onde a aldeia indígena se localiza rio acima, nas margens do rio Sambu. O canal do rio se torna cada vez mais estreito à medida que entramos em um manguezal. Pelas raízes expostas dos mangues, podemos estimar os níveis da maré neste ponto do rio. Somos recebidos por Ricardo, o cacique desta aldeia de indígenas Choco. A comunidade de La Xunga abriga cerca de 400 habitantes, incluindo crianças. Vivemos aqui por 4 gerações, nunca nos mudamos. Viemos da província de Chocó, de onde deriva o nosso nome, e possuímos uma língua própria. Existem 5 tribos distintas vivendo no Panamá. No norte, por exemplo, encontramos os povos Novi, Bugli e Cunas. Eles têm línguas, roupas e pensamentos distintos. Maneira de vestimenta e maneira de pensar. Vivemos no meio da selva, mas hoje, mesmo aqui, podemos sentir como o mundo está mudando. A educação chegou à nossa aldeia. Portanto, acredito que quando europeus e americanos vêm aqui, devemos aprender com eles da mesma forma que eles deveriam aprender conosco. De afuera também, que aprenda de nós também. Não han apoiado. Boa parte da nossa renda provém da venda do artesanato. A educação nos ajuda muito a sustentar melhor nossas famílias. Não creio que tenhamos mudado, mas fortalecemos os laços com a nossa cultura. Dessa forma, podemos lembrar quem somos e reviver nossa cultura nativa. O que se chama a cultura indígena em verão.
Uno lo usamos para, por ejemplo, las mujeres Usamos pinturas corporais, homens e mulheres, quando ao sol. É uma loção que protege nossa pele. para fiestas. Também a utilizamos em festivais e celebrações religiosas. As pessoas aqui falam muito sobre feitiçaria, por exemplo. O espírito diz que devemos fazer desenhos específicos para curar uma pessoa doente. Los dibujos, entonces Por isso as pintamos. tiene mucho sentido. Na manhã seguinte, esta manhã, ancorados no Panamá, vimos pela névoa a Ponte das Américas, entrada do canal. Um pouco mais ao largo, dezenas de cargueiros aguardam autorização para seguir para a primeira eclusa. Com seu horizonte de arranha-céus, a cidade do Panamá afirma-se como uma metrópole moderna. A cidade velha, onde terminava o caminho real vindo do Atlântico, desapareceu. Destruída em 1671, ao ser invadida pelo pirata Henry Morgan. Uma nova cidade foi de fato fundada a poucos quilômetros do local da antiga, mas diversos incêndios no século XVIII a devastaram em grande parte. Assim, esta cidade às margens do Pacífico adormeceria durante o século XIX sob a construção do canal, que a tornaria um dos locais mais célebres do planeta. Since the time of Emperor Charles V, men have dreamed of a waterway to cross. O francês Ferdinand de Lesseps obteve uma concessão do governo colombiano, fundou a Compagnie Universelle e embarcou na aventura em 1880.
Então, Lesseps tinha máximo prestígio. Ele era amplamente reputado por ter construído o Canal de Suez poucos anos antes. Mas dificuldades logo surgiram. De Lesseps pretendia usar no Panamá o mesmo equipamento de sua experiência no Canal de Suez. Ele imaginava a área como Suez, árida e muito arenosa. Contudo, ao chegar ao Panamá, ele se deparou com uma região montanhosa, repleta de vegetação, enxames de mosquitos, grandes volumes de água e uma longa estação chuvosa. A distinta realidade virou o projeto original. Máquinas pesadas e impróprias para o terreno causaram grandes dificuldades no Panamá. O projeto falhou rapidamente, devido a meios técnicos inadequados e estragos causados pela malária. Não sabiam que doença era transmitida por picada de mosquito específico. O custo em vidas humanas foi trágico, com 20 mil mortos, incluindo muitos europeus, além de africanos e antilhanos. Há o registro de 5 mil vítimas de malária apenas na cidade de Colón. De Lesseps não conseguiu cobrir as despesas e sua companhia Universal faliu. O projeto francês do canal virou tragédia. Americanos intervieram, impulsionados pelo presidente Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt viu a necessidade de um local para proteger o país em guerra. Visionário, ele apoiou com vigor o projeto do canal. Nas negociações, o governo dos Estados Unidos estava extremamente empenhado no canal, com o presidente apoiando firmemente o projeto. Eles compraram a companhia francesa falida por um bom preço, incluindo todo o equipamento, e assim conseguiram dar início ao projeto. Retomada em 1904. O maior desafio técnico para os americanos era evacuar as enormes quantidades de pedra extraídas da montanha. A primeira medida foi construir ferrovias para a circulação de grandes vagões. Durante a obra, 259 milhões de metros cúbicos escavados. Contudo, as técnicas aprimoradas não foram a única solução. A descoberta de Finlay, cubano, sobre a transmissão da febre amarela levou à pulverização de muito inseticida, protegendo 25 mil trabalhadores. Em 1914, 10 anos após o reinício das obras, os primeiros navios navegaram pelo canal. Na manhã seguinte, deixamos o Yorktown Clipper, que retorna à Costa Rica, e embarcamos em um pequeno barco utilizado apenas para atravessar o canal. Slowly we approach. Miraflores é a primeira eclusa. O canal é basicamente uma ponte de água. As eclusas servem para transpor a montanha, pois graças a elas os navios são elevados ao nível do Lago Gatun, a 26 metros acima do nível do mar. A 26 metros sobre o nível do mar. É um lago artificial e suas ilhas são os picos de montanhas submersas. No extremo do lago, navios descem ao nível do mar. Assim, os navios são elevados, navegam pela travessia e depois são novamente baixados. As comportas das eclusas são as originais do início do século XX.
A longevidade se deve à água doce nas eclusas. Água salgada corroeria as comportas rapidamente. 13 mil navios atravessam o canal todos os anos. Embarcações Panamax possuem dimensões adequadas para cruzar as eclusas. Mas certos porta-contêineres e petroleiros são tão grandes que têm apenas alguns centímetros de folga em cada lado do casco. Para poderem atravessar o canal, os navios não podem ter mais de 292 metros de comprimento e 32,2 metros de largura. Manga. Outra condição é que um dos práticos do canal assuma o comando para guiar o navio. Asuma el total mando navegacional de la nave. Ele não assume o leme. Ele dá suas instruções ao capitão, que deve segui-las à risca. Locomotivas rebocadoras são as mulas das eclusas. Maquinistas recebem ordens diretas do prático do canal. Del canal. Uno de los requisitos básicos. Pedágio é outra condição básica para cruzar o canal. Pagamento imediato por todos. Não se aceita crédito. O preço médio para um cargueiro é de $64 mil. Este navio pagou $125 mil. Todo en efectivo. Mesmo com pedágio caro, navios usam o Canal do Panamá para economizar milhares de quilômetros na rota marítima. Obrigado. Passamos pelas eclusas de Miraflores e Pedro Miguel e estamos nos aproximando de um dos pontos mais espetaculares de todo o canal, o Corte Culebra. Olhando das alturas circundantes, realmente parece que os navios estão navegando em uma espécie de trincheira gigantesca, escavada bem no coração das montanhas e da vegetação. O Corte Culebra foi realmente o maior desafio devido à grande erosão e ao terreno muito montanhoso com formação geológica vulcânica. Havia pontos onde eles tiveram que dinamitar a rocha. Tiveram de cortar a gigantesca montanha. Foi preciso cruzar camadas diversas de solo. Até colinas inteiras tiveram que ser niveladas. Foi muito difícil e custou um bom número de vidas. Se murió también mucha gente.
O Lago Gatun é um dos maiores lagos artificiais do mundo. Ele é continuamente alimentado por rios de todo o país que convergem num grande reservatório. Dessa forma, compreendemos a verdadeira riqueza do Panamá, pois sem ela o canal não existiria. Após cruzar o lago, nos aproximamos das 3 eclusas de Gatun. Após nossa travessia de 80 quilômetros, chegamos ao fim de nossa jornada nas águas do Oceano Atlântico. Obrigado.